Está no ar, Samário. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Núcleo Espírita Plano Maior. Boa noite àqueles que nos estão assistindo pela live. Vamos sentindo a harmonia do local, apaziguando os nossos interiores, buscar uma relação mais íntima com o plano espiritual para que a gente possa assimilar, aprender o que hoje nós vamos ter no Evangelho, na palestra do nosso irmão Carlos Eduardo. Então, aqueles que se sentirem à vontade, fechem os olhos, mentalizem a figura do nosso querido Mestre Jesus, e cada um na sua mentalização vai solicitando ao plano espiritual que possa ser abençoado, que possa ser acariciado com as suas necessidades, sempre lembrando que devemos fazer por merecimento e lembrando também que a nossa estada aqui na Terra não é ao acaso e tampouco, como costumamos dizer, né, em férias, não. Trabalha no bem. Então rogamos, Mestre Jesus, e aos irmãos espirituais que sustentam o nosso trabalho, que possam acalentar e abraçar esses nossos irmãos que aqui estão, buscando a sua melhoria, tanto física como orgânica, como espiritual principalmente, e que os nossos irmãos espirituais possam envolver o nosso palestrante Carlos Eduardo hoje, para que ele, através das suas palavras, do seu sentimento que coloca nelas, transmita o melhor e que nós possamos, Senhor, apreender de todas essas palavras, de todo o seu ensinamento, aquilo que devemos colocar em prática no nosso dia a dia. Abençoa, Senhor, o nosso trabalho de hoje, abençoa o nosso palestrante, a todos nós como sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Plano Maior. Que possamos de fato fazer como o nosso irmão acabou de dizer, né? Nos encontrarmos com Jesus, buscarmos o seu apoio, a sua orientação, o seu amor, e assim recebermos o que necessitamos, não somente para o dia de hoje, mas para o resto da semana, para os nossos compromissos, seja em casa, seja no trabalho. Essa é a parte prática, né? Do que viemos aqui buscar, mas a outra, muito mais subjetiva, que tem a ver com a nossa intimidade, com o que vai no nosso coração, que nem sempre nós estamos tão conscientes sobre isso. Por isso é importante a gente parar um pouquinho a nossa rotina, dar um tempo, né, para aquelas rotinas, aqueles hábitos de todo dia, e adotarmos um hábito diferente, que é nos reunirmos em torno de Jesus, em torno do seu Evangelho, para refrigerar a alma, né? Trazer um novo sopro, né? Um sopro renovador de paz, de esperança, de mais alegria de viver. Hoje, como sempre, né? Toda semana nós selecionamos um tema do Evangelho de Jesus, e hoje está no livro Pão Nosso. Na verdade, é toda a sequência, né? A gente está seguindo o livro Pão Nosso, e hoje a mensagem leva o título Lógica da Providência. Lógica da Providência. Né? Será que há alguma lógica por trás da providência divina? Será que há uma lógica de como ela atua sobre nós? Né? Emmanuel, que é o autor espiritual do livro, dessa mensagem, ele se inspirou num versículo da carta aos Hebreus, escrita por Paulo, que diz assim: depois de serem iluminados, fostes capazes, suportastes combate das aflições. Depois de iluminados, suportastes o combate das aflições. O que isso tem a ver com lógica da providência?
Primeiramente, providência significa assistência, apoio, orientação, recurso que recebemos de Deus para vivermos bem, com dignidade, visando o nosso progresso espiritual. Então, em todas as fases da nossa jornada evolutiva, desde o princípio, Deus atua de uma forma providente, nos oferecendo o necessário, o essencial para a gente continuar sempre progredindo. Então, a lógica da providência respeita os nossos ciclos evolutivos. Recebemos do Criador exatamente, na medida certa, aquilo que precisamos para passar, caminhar um pouco mais, adiantar no nosso progresso espiritual, que resumidamente, se dá pelas duas asas, da inteligência e da sabedoria, do sentimento. Então, tudo que vem da providência de Deus é para favorecer esse crescimento interior, que é do Espírito. Só que nessa trajetória espiritual, não é um mar de facilidades. Jesus não prometeu um oceano de facilidades, de privilégios, de vantagens, por sermos cristãos. Pelo contrário, ele afirmou que encontraríamos uma vida difícil, atribulada, cercada de desafios e provas a serem cumpridas, porque elas são indispensáveis ao nosso aperfeiçoamento espiritual. Quando a gente se aliena da vida, não quer concordar com essa lógica divina, aí a gente experimenta muita dor, muita aflição. Não é isso que geralmente ocorre? Quanto mais a gente fica endurecido, recalcitrante, negando as provas, as lições que a vida dá, mais pesa o sofrimento sobre os nossos ombros. Quando poderia ser diferente, quando adotássemos uma postura mais humilde e resignada, a gente de prontidão aceita a lição e procura se aperfeiçoar, se aprimorar naquilo que ela traz de estímulo para a nossa vida. Essa é uma visão espiritual sobre a nossa própria vida. E não é simplesmente viver em função do que é material. Por isso que o Emmanuel cita no comecinho da mensagem que geralmente as pessoas irresponsáveis, injustas, frívolas, que não se importam com a realidade espiritual, até mesmo fogem de uma orientação religiosa, porque acham que isso é um caminho de sofrimento, É uma porta escancarada para sofrer. Não quero tomar contato com isso, não quero saber quem eu sou, se sou espírito, se essa é a única vida, não é? Isso não importa para certas pessoas, porque acham que o momento presente, o que tem a gozar, a desfrutar da vida é mais importante, a despeito da sua essência espiritual. Só que a lição vem, gente? Cedo ou tarde a lição vem, te bate na porta da consciência, e o que antes era prazer, gozo, desfrute, passa a tomar uma conotação de abatimento, de tristeza, de medo, porque terá que passar pelo portal da realidade espiritual. Todos nós passamos e passaremos. E para que haja essa passagem, precisamos nos instruir, nos iluminar interiormente. Depois de iluminados, suportastes o combate das aflições. De que modo queremos passar, atravessar por essa série de provas, desafios e também em forma de sofrimento, se não tivermos essa riqueza interior, em forma de discernimento, paz, equilíbrio, valores morais? De que forma iremos atravessar esses momentos mais difíceis, complicados, se não tivermos reservas morais dentro de nós? Se ainda achamos que a vida é um barato a curtir, que eu posso passar por cima das pessoas, não respeitar os direitos dos outros, só o meu vale importa, como irei atravessar com dignidade, com espírito de fé, com amor a mim mesmo, às pessoas, se não tiver essa luz interior a me guiar? Irei bater cabeça pela vida toda, gente.
E quantas pessoas hoje estão simplesmente batendo de um lado para o outro, sem sentido, sem direção, porque não reconhecem a essência espiritual que está nelas. Não avaliam a importância de viver, de aproveitar cada minutinho da nossa existência para uma vida mais espiritualizada, onde a gente priorize os valores da alma e não os valores terrenos, os valores materiais. Isso requer vontade de aprender, se instruir, se iluminar com o conhecimento do Evangelho. Jesus esteve entre nós só para conceder bênçãos, realizar milagres. Foi essa a missão de Jesus entre nós? Não. A principal atividade de Jesus entre nós foi de educar, iluminar corações e mentes para que tenhamos forças interiores de superar todo e qualquer obstáculo que se faça na nossa frente. Para que a gente seja forte, resiliente, tenhamos uma fé do tamanhinho de um grãozinho de mostarda e seremos capazes de dizer para aquela montanha, saia da frente, ela sairá. Mas não sairá ao toque de mágica, gente. É isso que Jesus ensinou. E os Espíritos amigos reiteram essa afirmação de Jesus. É com esforço, é com trabalho, é com fé legítima que a gente vence os obstáculos da vida. É essa luz que há de me guiar e me afastar de problemas, contornar situações difíceis, reparar erros cometidos em encarnações passadas, tudo isso à custa de uma fé e de um amor próprio maior, muito maior do que hoje geralmente a gente manifesta. Então a proposta de Jesus, através da mensagem de Paulo, nos fala de iluminação interior. É esse caminho de dentro que tem que ser melhor percorrido. A gente se interessa muito pelo caminho lá de fora, pelos atrativos do mundo terreno, né? Que são muitos deles válidos, importantes, porque vão nos ajudar ao aprimoramento espiritual, mas outros devem ser descartados. É coisa passageira, fútil, sem muita relevância para a nossa trajetória espiritual. E a gente se interessa tanto, se deixa arrastar por tanta coisa de pouca importância. E aquilo que deveria ser, né, colocado mais valor, mais energia, a gente deixa um pouquinho de lado. Deixa para mais tarde, né? Não estou muito afim, né, de entender as palavras de Jesus. São muito difíceis. Estão muito além da minha capacidade. Não. De modo algum. A palavra, a mensagem de Jesus, como as mensagens que hoje recebemos através dos benfeitores espirituais, estão na exata medida de que podemos entender. Assim como as nossas provas, desafios, são na medida que podemos suportar. Nenhum grama a mais, nenhum peso a mais do que somos capazes de suportar. Então a gente tem que reconhecer que já temos tanto acesso ao conhecimento espiritual, às verdades espirituais, às leis divinas que nos regem. E por que não nos interessarmos em viver conforme elas pedem? E não nos afastarmos. O sofrimento sempre bate à nossa porta quando a gente teima em não seguir essa linha mestra de vida. É proporcional, gente. Tão mais afastados dessa linha reta do bem, da verdade, da justiça, do amor, mais experimentaremos o sofrimento. E o que nos livra disso? Se não vencer esses vícios morais que trazemos em nós, esses impulsos inferiores, essas tendências ainda muito pequenas, temos que nos iluminar, gente. Como a gente dá espaço para luz dentro de si? Se não promover bons pensamentos, né? Que também já é um grande desafio, né? Que facilmente a gente é atraído, né, por uma fofoca, né, por uma opinião, né, chocante que chega numa rede social. A gente logo rapidinho a gente posta, põe para frente, nem se interessa
se é verdade ou não. A gente é facilmente distraído pelo que é fútil e banal na vida. Vamos, guiar nossos pensamentos, inclinações para temas sérios, importantes, que me iluminam por dentro. Será que custa tanto a gente ler uma mensagem que a gente oferece no dia de hoje? Ler um livro inteiro, um romance espírita, algo que nos fala de vida, de paz, de alegria, de propósito de viver, de que há tudo um sentido, de que a vida não é acaso, que estamos aqui com um verdadeiro propósito de crescer, de superar-se e de ser tão feliz quanto pudermos. Se a gente não busca essa conscientização, ainda vivemos na inconsciência. E é tão ruim viver, numa zona de inconsciência, sem saber por que vive, para onde vai, por que está fazendo aquilo. Somos seres inteligentes, dotados de inteligência pelo Criador. E além da inteligência, o coração, simbolicamente falando, um coração capaz de expressar tão elevados sentimentos, emoções tão dignas, tão belas. E o quanto aproveitamos dessa capacidade de se expressar emocionalmente, sentimentalmente, o quanto isso tem sido qualificado por nós. É um tema a ser considerado, gente, porque aí está a luz ou a treva. Se a gente dá espaço a maus pensamentos, às más ideias, a más sugestões que vêm dos outros, e quando digo dos outros, encarnados e desencarnados. Fiquem alertas a isso. Que muitas más sugestões chegam aos nossos ouvidos espirituais por mentes encarnadas e desencarnadas, que não estão nem aí com o nosso progresso espiritual. Querem nos perturbar, tirar do nosso caminho. Será que estamos dando mais ouvido a estes irmãos e menos a outros que querem de fato o nosso bem? É importante considerar isso, gente, porque geralmente a gente tem aquele efeito de manada. A gente vai onde a multidão vai, e nem sempre a multidão está com a razão. Lembremos de que Jesus foi acusado, perseguido, preso e morto sob a conivência de uma multidão de pessoas. Então, o bem hoje na Terra, e as pessoas que se interessam em fazer o bem, muitas vezes são combatidas. Recebem o contraponto da crítica, da difamação, da calúnia, da fake news. Isso deve ser coibido por pessoas sensatas, pacíficas, que se interessam pelo bem-estar e progresso do mundo que vivemos, incluindo nós mesmos. Se nós queremos nos iluminar por dentro, vamos pertencer à falange da luz, as equipes espirituais que estão sempre atuando para atenuar a temperatura, amenizar essa onda de violência, de intolerância, de maldade que ainda persiste no mundo, e nós somos componentes, somos membros responsáveis em ajudar nesse progresso do mundo que vivemos. Não podemos cruzar os braços e achar que a solução está nos ombros de outras pessoas e não cabe nada a mim, pessoa, cidadão, fazer. Todos nós temos uma parcelinha de responsabilidade a desempenhar. As responsabilidades são proporcionais à maturidade do espírito. Há um trechinho da parábola dos talentos que Jesus conta, que ele diz: um senhor de grandes propriedades ia viajar, repartiu entre 3 funcionários uma certa quantia de talentos, que era o dinheiro da época. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a um terceiro deu 1 talento. E durante o tempo em que ele ficou fora, os 3 continuaram a trabalhar, desempenhar suas tarefas, suas funções. O primeiro, que havia recebido 5, com muita responsabilidade, agilidade, tino para o negócio, conseguiu lucrar mais 5. O que havia recebido 2, da mesma forma, trabalhou arduamente, ganhou mais 2. E aquele que havia recebido apenas 1, por medo, cavou,
escondeu na terra aquele único talento para que pudesse devolver ao seu senhor. E assim aconteceu. Só que, ao prestar contas do que havia recebido, os 2 primeiros, logicamente, foram elogiados pelo Senhor. Fostes fiel no pequeno, te darei a intendência de coisas maiores. Toma cá. E o último, que havia recebido apenas um, esse recebeu uma severa crítica. Se fosse para dar destino desse modo, seria melhor ter colocado no banco. O talento lhe será retirado. Então, o que pensa ter, até isso lhe será retirado. E ao que tem, mais lhe será dado. Então, Jesus, através dessa parábola, que concorda com o texto de hoje, nos fala que a lógica da providência de Deus respeita a nossa evolução espiritual. Dá a cada um segundo o seu grau de amadurecimento espiritual. A quem for mais fiel, disciplinado, responsável nos seus compromissos, mais lhe será oferecido. Aquele que se negou a trabalhar com os recursos que a providência lhe deu, até isso lhe será tirado, para que ele valorize o que o próprio Criador lhe deu. Isso acontece todos os dias na nossa existência. A gente tem que valorizar o que Deus nos dá, sem comparar com ninguém, gente. Achar que eu tenho menos, o amigo, o outro familiar, aquele sim, Deus olha muito por ele, a providência abundante, porque tudo dá certo na vida dele. Na minha, tudo parece que vai para trás. É uma impressão, gente. Lembre-se que nós temos exatamente as provas que precisamos cumprir para a gente avançar. Se as provas vêm em uma forma de sofrimento, que aos meus olhos é insuportável, é porque preciso desenvolver a minha fé. Esse sentido espiritual que estou tentando aqui explicar precisa ser mais aguçado. Estamos muito presos ao terra a terra, distantes da palavra de Jesus, ainda alienados à mensagem dos seus exemplos, da sua vida, em função do amor. Então, o que para nós é um grande sofrimento, uma montanha intransponível, é uma aparência, gente. Não é a realidade. Deus não coloca um fardo superior, acima das forças que somos capazes de suportar. Porque aí não seria Deus, gente. E Deus é para nós a expressão pura, absoluta de bondade, justiça e misericórdia. Se ainda acreditamos que Deus concede privilégios a uns e castigos a outros, estamos com uma visão equivocada da providência divina. Deus ama todos indistintamente e dá segundo as nossas necessidades. Ora, se o sofrimento é para provar, fustigar o meu orgulho, eu tenho que acatar, gente. Olha, se a prova que estou passando vai exigir de mim mais humildade, mais resignação, mais resiliência, por que achar que não é comigo que deveria acontecer? É justamente comigo. Para o outro será outra prova, não cabe aqui discussão. O convite é para o nosso exame interior, para que precisamos aprender, experimentar, crescer por dentro. É essa travessia interior que precisamos fazer. E vai exigir de nós, sim, muito esforço, vontade, perseverança e amor. Porque só pelo amor a gente cresce, se amadurece emocionalmente, sentimentalmente, moralmente. O amor dá luz, brilho, vigor à nossa existência. Sem amor a gente não consegue andar nada. Não avançamos em nada, continuamos patinando na mesma posição. E o convite de Jesus, do apóstolo Paulo para o dia de hoje, é exatamente esse. Tribulações surgirão, aflições, sofrimentos, obstáculos surgirão? Sim. Não tenhamos a ilusão de que nada, tudo correrá a nosso favor, será um mar tranquilo. Não será, gente. Teremos desafios pela frente, como também já estamos em plenos desafios. Então, conscientes dessa realidade, vamos concluir com o benfeitor
O que nos dá a garantia e força para suportar e superar esses momentos difíceis? O que eu trago de bom no meu coração são os meus valores espirituais. O que vai me levar a fazer essa travessia de milhares de quilômetros a pé? Né? É uma figura de linguagem que estou usando. Pode ser um deserto, pouca água, pouca vegetação, poucos frutos, mas com fé, com amor, vou me guiar, não vou me afastar dessa linha e chegarei ao meu destino final. É isso que Jesus nos ensina, gente. E não podemos dar margem para dúvidas, hesitação. Não sei se é bem assim. Já tentei e não deu certo. Será que tentou mesmo, gente? A tentativa não é de um dia, de uma semana, de um mês. É para uma vida toda. É o modo de viver. A gente busca, muitas vezes, o auxílio espiritual no momento de dor, de necessidades. Não é assim? Geralmente. Quando a dor nos visita, aí a gente se lembra de Deus. Precisaríamos desse estímulo, desse cutucão, para lembrar que somos filhos de Deus? Não precisaríamos. Deveria ser uma ideia tão presente, tão verdadeira, tão natural. Não passaria nenhum tipo de... Seria um hábito buscar Deus, estar em comunhão com Deus, buscar inspiração em Jesus, estar sempre em sintonia com os benfeitores espirituais. Deveria ser um hábito diário de todos nós, mas ainda enfrentamos grandes dificuldades dentro de nós, porque ainda não nos iluminamos suficientemente. A partir do momento que torcermos mais luz, e luz se faz, bons pensamentos, boas atitudes, boas ações, amor vivenciado. Essa é a luz que guia o cristão, gente. Quando a gente se guia por essa luz interior, nada nos faltará. E tudo que deverá ser contornado, superado, será vencido. Pode demorar um pouquinho, sim, mas nada intransponível, nada fora da razão de ser, gente. Espero que todos possam refletir profundamente sobre essa mensagem do Evangelho, gente. A providência divina, a lógica da providência divina é o amor. Não sei se vocês perceberam. A lógica de Deus é baseada no amor por nós. E quem ama, cuida. Quem ama, protege. Quem ama, está do lado. Quem ama, educa. Quem ama, corrige. Deus age assim em relação a nós, gente. E muitas vezes momentos de acolhimento, de proteção, de correção, passará por provas difíceis, que deveremos suportar com muita resignação, humildade e amor. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça, nos ajude a vencer, esses impedimentos internos, que dificultam a nossa trajetória, a nossa vivência, e a gente adotar um hábito mais feliz, mais saudável de viver com Jesus, com todos aqueles que amamos. Porque aí sim a vida terá todo sentido. E toda aflição a gente vencerá. Um abraço carinhoso para todos, que possamos aproveitar com muita fé, com muita luz no coração, as energias que receberemos através do passe. Uma boa noite a todos. Depois de recebermos esse ensinamento da lógica divina, tudo é lógico no nosso caminhar, na nossa existência, vamos então nos sentindo agora mais harmonizados, mais tranquilos, doar um pouquinho do nosso sentimento maior por aqueles que necessitam mais do que nós. Iniciamos, Mestre Jesus, as nossas vibrações pelos nossos irmãos que se encontram ao relento, pelos nossos irmãos imersos, Senhor, nos vícios, pelos nossos irmãos que ainda não encontraram o Teu caminho,
o teu ensino. Rogamos, Mestre, que os bons espíritos possam acolhê-los nas suas necessidades, sabendo, Senhor, que cada espírito tem a sua história, espíritos milenares, mas que possam, Senhor, na oportunidade dessa reencarnação, aproveitarem para despertar o seu espírito. E é essa a vibração que nós fazemos por eles, Senhor. Pelos nossos irmãozinhos menores que se encontram nos orfanatos, muitos deles ali deixados até mesmo por pais ainda encarnados, mas sem condições de poder criá-los. Que esses pais e esses nossos irmãozinhos menores possam ser amparados nas suas necessidades e que, em particular, os nossos irmãozinhos possam ter a oportunidade, Senhor, dentro do seu merecimento, como espírito imortal, de poder encontrar uma família que os conduza ao caminho reto, à evangelização, ao desenvolvimento espiritual e intelectual. Rogamos, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram em casas de repouso. Muitos deles ali foram abandonados por seus familiares, que ali eles possam constituir a sua família, na convivência com outros irmãos, que possam ter ali todo o amparo, Senhor, do plano espiritual maior, nessa continuidade da sua existência, seja qual for o tempo dela. Nossos irmãos, Senhor, que se encontram ali cumprindo as penas nos presídios, a eles, Senhor, nós desejamos de coração que eles possam despertar o sentimento nobre do arrependimento, do remorso. Pois nós sabemos, Senhor, que esse é o início da reparação espiritual. Vem o remorso, vem a expiação e vem a reparação. Então, que eles possam se conscientizar da necessidade de passar por essa fase, ou por essas fases, a fim de que encontrem um novo caminho, um caminho iluminado para a sua recuperação espiritual. Aos governantes, Senhor, espalhados pelo nosso planeta, os países que se encontram em conflitos, os países conhecidos como os países ricos, que eles tenham despertados em si a humildade, despertados em si o sentimento da fraternidade, para que aqueles nossos irmãos que habitam países em maiores necessidades sejam acolhidos por eles, sejam auxiliados por esses governantes. Nós rogamos, Mestre Jesus, que eles despertem, porque nós sabemos que caso persistam nesse equívoco, nesse caminho equivocado, terão que reiniciar sua jornada, Senhor, não mais no nosso planeta, porque nós caminhamos para a regeneração, e eles terão que reiniciar ainda em provas e expiações. Vibramos, Senhor, pelos nossos lares, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, por todos aqueles que temos uma relação mais afim, porque eles fazem parte, Senhor, do nosso processo reencarnatório, e que possamos viver com eles em harmonia, especialmente no nosso lar, onde nós temos os nossos maiores compromissos espirituais, para que tenhamos, Senhor, essa oportunidade da reencarnação absolutamente atingida na sua necessidade, na sua programação. Vibramos, Senhor, cada um de nós por nós mesmos, que possamos ter, Senhor, a sustentação dos nossos desafios diários e que principalmente, Senhor, trazemos dentro de nós o Teu ensino, que possamos ter no nosso interior
permanentemente, Senhor, toda esse seu roteiro de vida, que é o teu Evangelho. Vibramos também pelos nossos irmãos que estão nos assistindo na live, certamente colocaram nomes ali no chat, que esses também possam receber todo o amparo de que necessitam, Senhor. Que sejam fluidificadas as águas desses nossos irmãos que estão nos assistindo e que possamos, Senhor, no decorrer da semana, todos nós, continuar a nossa jornada sempre com o teu auxílio através da nossa mentalização, com fé, esperança e perseverança. Que a tua paz, Mestre Jesus, nos acompanhe hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Bem, vamos aos nossos recados. Nós temos aqui a rifa do aquecedor. Aquecedor. Faltam poucos nomes aqui. Números não, são nomes, eu ia falar números, são nomes. Né? Aqueles que quiserem participar, quem sabe, né? Tem uma sorte aí dizem que a semana que vem vai esfriar. O aquecedor está aí para auxiliar a esquentar. Tá bom? É para auxiliar aqui na nossa arrecadação para a cesta básica das famílias que nós atendemos. Bom, muito obrigado. Nós temos ali na saída da sala de passes o bazar, com alguns produtos, aqueles que quiserem adquirir alguma coisa, todo o valor ali arrecadado é revertido para casa no auxílio da formação das cestas básicas. Temos mantimentos de cesta básica, que normalmente são aqueles que ficam ali no quadro branco, né, o que mais aqui nós necessitamos, aqueles que se sentirem à vontade e puderem, evidentemente, contribuir, nós agradecemos de coração. Nós temos toda terça-feira o curso básico, que é uma visão geral da doutrina espírita. Aqueles que tiverem interesse podem se conversar com a Margarida e nas terças-feiras o professor Carlos está aqui para poder transmitir a vocês esses ensinamentos. Nós temos no próximo sábado agora o tratamento de cura. Então, para esse tratamento sempre há entrevista com o nosso irmão Claudomir, a Margarida também faz esse agendamento. Né? E mesmo aqueles que precisarem conversar, receber alguma orientação, independentemente do tratamento de cura, nos últimos sábados do mês, também podem agendar e conversar com a Claudomir. Nós temos aí a biblioteca, aqui em cima, com muitos livros relativos à doutrina espírita, romances, livros com conteúdo um pouco mais científico da doutrina, né? São mais as obras de André Luiz, enfim, temos aí obras importantes para se aprofundar no estudo da doutrina. Aqueles que quiserem trazer a sua garrafa para poder ser fluidificada no decorrer dos passes, fiquem à vontade, podem trazer. Né? E aos domingos nós temos as nossas lives, ou a nossa live todos os domingos às 20 horas, sempre com uma dupla, né? Um palestrante e um outro irmão fazendo as vibrações do Evangelho. Tá bom? Boa terapia a todos, uma ótima semana e que Jesus nos abençoe.